Lei 11.697. Paramos no capítulo 5 do Juizado Especial Cível e Criminal. Artigo 43. Porque o 42 foi vetado, tá? Compete ao juiz da vara do Juizado Especial Cível a conciliação, o processo, o julgamento e a execução das causas cíveis de menor complexidade na forma da lei. Artigo 44. Compete ao juiz da vara do Juizado Especial Criminal a conciliação, o processo e o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei, bem como o acompanhamento do cumprimento da transação penal e da suspensão condicional do processo. Capítulo 6. Dos juízes de direito. Artigo 45. Aos juízes de direito, cabe, além de processar e julgar os feitos de sua competência, inciso 1, inspecionar os serviços cartorários, informando semestralmente ao corregedor o resultado das inspeções. Inciso 2, aplicar aos servidores que lhes sejam subordinados penalidades disciplinares que não excedam a 30 dias de suspensão. Inciso 3, indicar servidores para substituição eventual de titulares. Inciso 4, indicar a nomeação, o cargo e as funções comissionadas da respectiva secretaria. Capítulo 7. Dos juízes de direito substitutos. Artigo 46. Compete aos juízes de direito substitutos substituir e auxiliar os juízes de direito. Parágrafo único. O juiz de direito substituto, na substituição do juiz titular, terá competência plena. Artigo 47. O juiz de direito substituto designado para auxiliar juiz de direito terá competência para funcionar em quaisquer processos em curso na vara e, nessa qualidade, perceberá vencimentos integrais atribuídos ao juiz de direito do Distrito Federal, observados para todos os efeitos os percentuais das diferenças de vencimentos entre esses cargos e o de desembargador na forma da lei que fixa os respectivos valores de retribuição. Parágrafo único. O vice-presidente disporá sobre a designação de juízes auxiliares e definirá a forma de substituição e auxílio. Capítulo 8. Das substituições. Artigo 48. O juiz de direito em suas faltas e impedimentos ocasionais é substituído pelo da vara da mesma competência e de numeração imediatamente superior. Parágrafo 1. O juiz da vara de menor numeração será substituído pelo juiz da primeira vara. Parágrafo 2. Na circunscrição judiciária de Brasília, o juiz da vara de órfãos e sucessões será substituído pelo da primeira vara de família da circunscrição judiciária de Brasília, ressalvada a criação de outra vara de órfãos e sucessões. O juiz da vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário será substituído pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública, ressalvada a criação de outra vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. O da vara de execuções penais e o da vara de execuções das penas e medidas alternativas substituem-se mutuamente, ressalvada a criação de outras varas de execuções penais e de execuções das penas e medidas alternativas. A substituição também será recíproca entre o substituto do juiz da vara de registros públicos e o da vara de acidentes de trabalho, ressalvada a criação de outras varas de registros públicos e de acidentes de trabalho. Parágrafo 3. O presidente do Tribunal do Júri e o juiz auditor da Circunscrição Judiciária de Brasília substituem-se mutuamente. Parágrafo 4. Na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Gama, substituem-se mutuamente os juízes dos tribunais do júri pelos respectivos juízes das primeiras varas criminais de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Gama. Parágrafo 5. Na circunscrição judiciária de Sobradinho, substituem-se mutuamente o juiz do trabalho do júri e o juiz da vara criminal e dos delitos de trânsito e os juízes das varas cíveis e de família, órfãos e sucessões. Parágrafo 6. Na circunscrição judiciária de Planaltina, substituem-se mutuamente os juízes do Tribunal do Júri e o juiz da vara criminal e dos delitos de trânsito e os juízes das varas cíveis e de família,
órfãos e sucessões. Parágrafo 7. Na circunscrição judiciária de Brasilândia, substituem-se mutuamente o juiz do Tribunal do Júri e o juiz da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsito e os juízes das varas cíveis e de família, órfãos e sucessões. Parágrafo 8. Na circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante, substituem-se mutuamente o juiz do Tribunal do Júri e o juiz da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsito e os juízes das varas de família, órfãos e sucessões serão substituídos pelo juiz de direito substituto designado. Parágrafo 9. Na circunscrição judiciária de São Sebastião, substituem-se mutuamente o juiz do Tribunal do Júri, o juiz da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsito e os juízes das varas de família, órfão e sucessões serão substituídos pelo juiz de direito substituto designado. Parágrafo 10. Na circunscrição judiciária do Riacho Fundo, substituem-se mutuamente o juiz do trabalho do júri, o juiz do Tribunal do Júri e o juiz da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsito e os juízes das varas de família, órfãos e sucessões serão substituídos pelo juiz de direito substituto designado. Parágrafo 11. Na circunscrição judiciária de Santa Maria, substituem-se mutuamente o juiz do Tribunal do Júri e o juiz da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsito e os juízes das varas de família, órfãos e sucessões serão substituídos pelo juiz de direito substituto designado. Parágrafo 12. O juiz da Vara da Infância e da Juventude será substituído pelo juiz de direito substituto designado. Parágrafo 13. Na falta, ausência ou impedimento de juízes nas circunscrições judiciárias, serão eles substituídos pelos diretores do fórum da própria circunscrição ou da circunscrição mais próxima, conforme provimento da Corregedoria de Justiça. Capítulo 9. Dos juízes de paz. Artigo 49. Os juízes de paz têm a investidura e a competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, além de outras previstas na legislação específica. Parágrafo único. Para a celebração de casamento, os juízes de paz receberão importância fixada pela Corregedoria, observado o regimento de custas da Justiça do Distrito Federal. Título 4. Dos magistrados do Distrito Federal. Capítulo 1. Das normas gerais. Artigo 50. Aplicam-se aos magistrados do Distrito Federal e dos territórios as normas da Constituição Federal, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, desta lei e, subsidiariamente, as de regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Artigo 51. As nomeações e promoções de juízes de direito e substitutos serão feitas pelo presidente do tribunal mediante prévia indicação do Tribunal de Justiça. Capítulo 2. Do provimento dos cargos. Artigo 52. O ingresso na carreira da magistratura dar-se-á nos cargos de juiz de direito substituto do Distrito Federal ou de juiz de direito dos territórios e dependerá de concurso de provas e títulos realizado pelo Tribunal de Justiça, com a participação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do lugar em que se realizarem as provas, exigindo-se dos candidatos que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser brasileiro nos gozos dos direitos civis e políticos. Inciso 2. Estar quite com o serviço militar. Inciso 3. Ser bacharel em direito, graduado em estabelecimento oficial ou reconhecido. Inciso 4. Ter exercido durante 3 anos, no mínimo, no último quinquênio, advocacia, magistério jurídico, em nível superior ou qualquer função para a qual se exija diploma de bacharel em direito. Inciso 5. Ter mais de 25 anos e menos de 50 anos de idade, salvo quanto ao limite máximo se for magistrado ou membro do Ministério Público. Inciso 6. Ser moralmente idôneo. Parágrafo 1. O concurso terá validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Artigo 53. O concurso para provimento dos cargos iniciais de juiz de direito substituto do Distrito Federal e dos Territórios, da carreira da magistratura do Distrito Federal e dos Territórios será único, facultado ao candidato aprovados na ordem de classificação o direito de opção para um ou outro cargo. Parágrafo único.
Poderá o Tribunal de Justiça determinar a realização de concurso apenas para o provimento de cargo de juiz de direito dos territórios. Artigo 54. O preenchimento dos cargos de juiz de direito à execução da circunscrição judiciária de Brasília far-se-á por promoção de juízes de direito substitutos do Distrito Federal. Parágrafo 1. Os cargos de juiz de direito da circunscrição judiciária de Brasília serão providos por remoção dos juízes de direito do Distrito Federal e dos territórios, reservado aos últimos 0,1 décimo das vagas ou por promoção de juiz substituto, caso remaneça a vaga não provida por nomeação. Não provida por remoção. Parágrafo 2. Somente após 2 anos de exercício na classe poderá o juiz ser promovido ou removido, salvo se não houver com tal requisito quem aceite o lugar vago ou se forem todos recusados pela maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça. Parágrafo 3. As indicações para promoção por merecimento serão, sempre que possível, feitas por lista tríplice, cabendo ao tribunal a escolha do magistrado a ser promovido. Parágrafo 4. No caso de promoção por antiguidade, o Tribunal de Justiça somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto de 2/3 dos seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Artigo 55. O provimento de cargo de desembargador far-se-á por promoção de juiz de direito do Distrito Federal, por antiguidade e merecimento, alternadamente, reservado 1/5 de lugares que será preenchido por membros do Ministério Público e do Distrito Federal e Territórios e advogados em efetivo exercício da profissão. Parágrafo 1. Concorrerão à promoção os juízes de direito do Distrito Federal e dos Territórios, observadas as disposições constitucionais e da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Parágrafo 2. Os lugares reservados a membros do Ministério Público ou da Ordem dos Advogados do Brasil serão preenchidos dentre aqueles de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo 3. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Parágrafo 4. A indicação de membro do Ministério Público e de advogado será feita de modo a resguardar a igualdade de representação das duas categorias e observar-se-á o critério de alternatividade, iniciando-se por advogado. Artigo 56. As remoções requeridas por juízes do Distrito Federal e dos Territórios vinculam-se a ato do presidente do tribunal e poderão dar-se para qualquer circunscrição judiciária, exceto para a vara da mesma natureza dentro da própria circunscrição judiciária. Parágrafo 1. Os pedidos de remoção serão formulados no prazo de 15 dias a contar da declaração de vacância do cargo publicada no Diário de Justiça. Parágrafo 2. A requerimento dos interessados será permitida a permuta condicionada a ato do presidente ouvido o tribunal. Parágrafo 3. Não será permitido permuta entre juízes de direito em condições de acesso ao Tribunal de Justiça após o surgimento de vaga enquanto não for ela provida. Artigo 57. A verificação de invalidez para o fim de aposentadoria será feita na forma da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Regimento Interno do Tribunal. Capítulo 3. Da Antiguidade. Artigo 58. A antiguidade dos juízes apurar-se-á, inciso 1, pelo efetivo exercício na classe, inciso 2, pela data da posse, inciso 3, pela data da nomeação, inciso 4, pela colocação anterior na classe em que se deu a promoção. Inciso 5. Pela ordem de classificação no concurso. Inciso 6. Pelo tempo de serviço público efetivo. Inciso 7. Pela idade. Parágrafo 1. Para efeito de antiguidade, contar-se-á como de efetivo exercício a licença para tratamento de saúde. Parágrafo 2. Para efeito da promoção a que se refere o parágrafo único do artigo 61 desta lei,
Somente se contará o tempo de exercício no cargo de juiz de direito no Distrito Federal. Parágrafo 3. A antiguidade no tribunal apurar-se-á conforme estabelecido no regimento interno. Capítulo 4. Das férias, recessos e feriados. Artigo 59. Os desembargadores, juízes de direito e juízes de direito substitutos do Distrito Federal e dos territórios gozarão férias individuais na forma disciplinada pelo regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 60. Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. Parágrafo 1. No feriado forense e nos dias em que não houver expediente forense, a Corregedoria regulará o plantão judiciário, designando juízes para conhecer de medidas urgentes em geral. Parágrafo 2. Salvo as hipóteses previstas em lei, ficam suspensos os prazos durante o período de feriados forenses. Parágrafo 3. Além dos feriados fixados em lei, também serão considerados como feriado forense pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inciso 1. Os dias da Semana Santa compreendidos entre a quarta-feira e o domingo de Páscoa. Inciso 2. Os dias de segunda-feira e terça-feira de Carnaval e quarta-feira de cinzas. Inciso 3. Os dias 11 de agosto, 1º e 2º de novembro e 8 de dezembro. Parágrafo 4. O rodízio no plantão do segundo grau, nos feriados, finais de semana e nos dias em que não houver expediente será definido pelo regimento interno da Corte.